Pense em um verbo na forma básica, também chamada de forma de dicionário. Na forma romanizada, ela termina com a letra U. Agora, pense em uma forma verbal que, ao invés de terminar em U, termine em areru. Qual o nome desta forma? Provavelmente você respondeu passiva. E tal nome é de fato bastante apropriado para descrever a função que tal forma exerce. Bem, na verdade, nem sempre. Tal forma também possui função honorífica, ou seja, que não indica passividade, que exalta o realizador da ação, na qual as partículas continuam funcionando como se o verbo ainda estivesse na forma de dicionário. Bem, vejamos exemplos deste uso na prática. Konokijo yomare ta kata kara ketsuron ga wakari nikui to you koe o tasu itadakimashita. A frase começa com kono e é seguida por kid, que é artigo de revista, ou de jornal, enciclopédia, site, essas coisas. E está sendo marcado com a partícula de objeto o, que está vinculado ao verbo yomu. Tal verbo está na forma passiva, ou melhor, honorífica, além de estar no passado. Depois da vírgula, ketsuron, marcado com a partícula de sujeito ga, que está vinculada a wakari nikui. E nikui é um adjetivo que se conecta ao radical maço de um verbo, para dizer que uma ação é difícil de ser realizada. Seu antônimo é o adjetivo yasui. E tal oração é seguida por toyo, estrutura que combina a partícula to com o verbo iu, para que tal oração caracterize koe. O principal significado de koe é voz, mas nessa frase deve ser interpretado como algo que foi expressado verbalmente. Koe está marcado com a partícula o, que está vinculado ao verbo itadako, que é um verbo da linguagem humilde e está no passado polido. Etasu, por ser uma palavra que expressa quantidade, está colocada logo antes do verbo. Resumindo, a partir de pessoas que leram este artigo, recebi vários comentários de que a conclusão é difícil de ser compreendida. Hajime ni kami wa tento chito o souzou sareta. Este é o primeiro versículo da Bíblia. Começa com a combinação de hajime com a partícula ni, que está funcionando com o advérbio, seguido por kami, marcado com a partícula de tópico wa, ou seja, no princípio, em relação a Deus. Agora, partícula to aparecendo duas vezes. Aqui ela tem a função de listar substantivos. E ao menos no japonês atual, tal partícula após o último item da lista costuma ser omitida. E tudo isto marcado com a partícula o, que está vinculado ao verbo souzou suru, que expressa a ação realizada por Deus. Tal verbo está na forma honorífica e também no passado. Anata wa Soushiki-kun no Imotogimi de Arareru toiu no ni. Frase dita no terceiro episódio do anime Kujira no Kora, disponível na Netflix. Anata, marcado com a partícula de tópico wa, e mais adiante a partícula de com o verbo aru, na forma honorífica. E tudo isto antecedido por Soushiki-kan no Imotogimi. O sufixo gimi é outro elemento da linguagem honorífica, utilizado para exaltar um familiar de uma outra pessoa. E no final, toyo, combinado com a partícula noni, significando apesar de. Este apesar de está relacionado com a frase dita anteriormente pelo mesmo personagem. Resumindo,
Apesar de você ser a irmã mais nova do comandante supremo, e comandante supremo do quê? Dessa coisa que eu decidi omitir para facilitar o exemplo. Por este vídeo é só. Caso tenha interesse em saber mais sobre as formas honoríficas dos verbos, além das humildes, não deixe de conferir o vídeo linkado na descrição. Até a próxima!